Olá, sejam bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Pedimos que compartilhem as nossas reuniões com seus familiares e amigos e não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube entrega para mais pessoas as nossas reuniões públicas virtuais. Lembramos também que os nossos estudos são feitos alternadamente entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa ocasião, estudaremos um tema do Livro dos Espíritos, Objetivo da Adoração e Adoração Exterior. Perguntas 649 a 656. E quem nos trará suas reflexões sobre esse tema será a nossa irmã de ideal espírito, integrante do Lar de Teresa, Terezinha Lumbreiras. Terezinha, suas saudações iniciais. Os amigos, é sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Terezinha. Passemos então para a nossa leitura e prece inicial. A nossa página de hoje é do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aprendendo a agradecer. Em tudo, dai graças. Paulo, 1 Tessalonicenses 5,18. Sabemos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprirmos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmite a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Emmanuel. Vamos, então, unir os nossos pensamentos, levar até o nosso Mestre Jesus e agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo, para os esclarecimentos que nos serão dados hoje, agradecendo a Terezinha pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje e agradecendo aos benfeitores de nossa casa por estarem sempre conosco, nos auxiliando, nos orientando. Sendo assim, pedimos permissão para darmos como iniciada a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Terezinha, a palavra é sua. Nós estamos hoje estudando, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E já na terceira parte das leis morais, entrando já na divisão das leis. E começamos com a lei de adoração, que é uma coisa inerente a todas as crenças, desde que o mundo é mundo. Os seres humanos sempre tiveram necessidade de honrar o que eles não conheciam, e muitas vezes aquilo que os feria, né? O trovão, a força dos mares. Então, ali tinha deuses a quem eles deveriam honrar e agradar para que lhes fosse favorável. Deus das colheitas, Deus da fertilidade. Então, tinha várias formas de
adorar a divindade. Mas, paulatinamente, isso veio se modificando. Nós tivemos no Antigo Testamento a concepção daquele Deus humano, que tinha preferências, que favorecia um exército, tanto que os judeus esperavam um Messias que lhes daria vitória, que os livraria do jugo do povo romano, sem entender ainda o que era esse Deus. E nós vemos em várias passagens do Antigo Testamento a ação desse Deus. No episódio ocorrido com Elias, que está no livro de Reis, que Elias era um profeta do povo hebreu, e ele, lá em disputa com os sacerdotes de Baal, ele os desafia para que o seu Deus fizesse coisa extraordinária, queimasse lá as carnes que estavam numa fogueira. E nada aconteceu. E quando ele chamou Yahvé, tudo ali foi queimado, inclusive as pedras. E o que ele fez? Saiu e degolou os sacerdotes de Baal. Então, mostrando essa concepção humana, vingativa, desse Deus, porque era assim que os homens o entendiam. Mas nós chegamos à doutrina espírita, meado do século XIX. E Allan Kardec, numa atitude, num pensamento renovador, nos traz uma outra concepção de Deus. Ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então já não é mais um Deus pessoal, um Deus como nós. É uma energia, é uma força maior. E como honrar esse Deus? Então, aqui nós vamos vendo no desdobramento dessas questões que Allan Kardec nos trouxe. Ele diz, primeiro, objetivo da adoração. Por que eu devo adorar a Deus ou alguma divindade? Diz aqui, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, aqui nós já vemos uma concepção diferente. O que é adoração? A elevação do pensamento. Então, não é um ato, uma atitude exterior. É ali a força do pensamento que vai me aproximar dessa divindade. E os espíritos continuam. O homem vai se aproximar de Deus, vai aproximar a sua alma de Deus por essa reverência, por essa adoração. E aí Kardec quer saber, mas esse sentimento de adoração está inato em cada um de nós ou já veio sendo ensinado pela tradição, já se tornou uma tradição ao longo do tempo? Como é que é isso? Porque muitos acreditam, não, isso não existe, é porque seu pai fazia isso, seu avô fazia, você também faz. E ele disse, não, é um sentimento inato como da existência de Deus. A gente sempre acreditou que havia uma força maior, superior a nós, que nós não entendíamos. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquilo que o pode proteger. Aí nós vamos nas questões 5 e 6 aqui do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então, nós vemos
que no primeiro capítulo, quando ele trata de Deus, já fala desse sentimento instintivo de adoração. E na seguinte, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas. A gente vê que ele está lá na terceira parte, reforçando um pensamento que já estava na primeira. E os espíritos respondem: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal, que seria limitado a cada região, a cada crença. Aí aqui nós vamos continuando. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? E nós voltamos à questão: o que é a lei natural? A lei divina ou natural? Porque ele diz: pode-se considerá-la como fonte originária da adoração? Aí nós vamos nas questões 614 a 17, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Mas aí, Kardec pergunta: mas é eterna a lei de Deus? Porque nós sabemos que a nossa concepção de Deus e a nossa forma de honrar o nosso Deus veio se modificando ao longo do tempo. Não precisamos mais de fazer sacrifícios materiais, sacrifício nenhum, para agradar a esse Deus. Porque o mais importante é a nossa evolução. E aqui é muito interessante, porque nas 617, Kardec ele vai reforçando, ele quer entender e trazendo esse clareamento para o nosso raciocínio. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concerne alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral, porque para nós, até então, religião era uma coisa. As leis de Deus estavam ali e era aquilo, o âmbito da religião. A nossa vida, as leis físicas eram outra questão. E aqui Kardec diz: todas, os espíritos respondem, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. E aí nós voltamos à questão 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Então, essa lei natural abrange tudo, desde a formação do átomo até as constelações e a nossa vida moral. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então, cada povo, dependendo da sua cultura, do seu modo de ver a vida, de entender a divindade, vai honrar de uma forma. Por isso, nós devemos ter o máximo respeito pela adoração do sagrado de cada um, porque cada um está num degrau de entendimento, que é válido, é bom para ele, ajuda dessa forma, que bom, que continue. Agora, as questões seguintes, Kardec vai tratar da adoração exterior, porque adoração é um sentimento inato. E nós já vimos na questão 649
que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Mas ele quer que nós entendamos bem, e ele também está se instruindo nesse momento. Então, ele diz assim, precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é a do coração. A elevação do pensamento a Deus. Eu me concentro, como Jesus disse, fecha no seu quarto e em silêncio ora ao Pai. Quer dizer, o quarto no nosso íntimo. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Nós vemos em muitas passagens da obra espírita essas concepções tratando de um Deus ainda à nossa imagem e semelhança. Deus, o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Mas Deus não fica nos acompanhando, nos vigiando. Ele criou leis, leis que são cumpridas, lei de ação e reação. Nos deu livre-arbítrio. Então, somos nós, é a nossa própria consciência que vai sempre agindo para nos orientar. E essa pergunta tem uma divisão. Será útil a adoração exterior? Então, é útil quando eu me prostro diante de uma imagem, quando eu tenho várias imagens, um altar, ou os meus orixás. Isso é útil? E o que os espíritos dizem? Desde que não seja uma falsidade, uma hipocrisia. Tudo que eu faço de coração, colocando ali o melhor do meu sentimento, é válido, porque a divindade, os espíritos superiores, eles veem a nossa intenção, eles veem o nosso sentimento. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Então, as religiões têm se digladiaram ao longo da história da humanidade porque você honra Deus de uma forma diferente. Não, isso não serve, tem que ser assim. Não, essa outra também não serve. E aí Kardec quer saber, mas como é que é? Como é que é isso? Diz assim, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores nem para si mesmos, nem para os seus semelhantes. Aí é diferente. A melhor forma de honrar a divindade é nos tornarmos melhores a cada dia. E aqui é uma longa resposta que diz assim, somos todos filhos de Deus. Aquele mandamento maior que Jesus deixou, em que ele resumiu toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Resume tudo. Quando passamos a nos ver como irmãos, nós já cumpriremos o mandamento. Diz assim, é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então, que sejamos sinceros na nossa forma de honrar a divindade. Ele diz isso, somente com os lábios a pessoa está me honrando, mas no fundo do seu coração não existe sinceridade. E esta é uma questão básica. Não precisamos de muito. Muitas vezes a gente chama alguém para fazer uma prece, a pessoa diz, eu não sei. Claro que sabemos, todos nós nos dirigimos à divindade, a essa energia, essa força superior, nos diversos momentos da vida. E ali, do fundo do coração, nós nos comunicamos. E a resposta continua. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha do que a outra. Porque que valeria perguntar-lhes
se agrada mais a Deus ser adorado no idioma do que em outro. Eles, ainda uma vez vos digo, quer dizer, eles insistem, até a divindade não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Isso é uma coisa muito linda, quer dizer, não importa a quantidade de palavras, palavras lindas, a pessoa tem um dom da palavra, fala lindo, faz lindas preces, se não passa pelo sentimento. E, continuando, merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê no fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Aí os espíritos respondem como em muitas outras questões. A intenção constitui a regra. O que não podemos é ser hipócritas ou estar ali naquela religião para depois desprezarmos, sairmos falando mal daquela religião, prejudicando aquela religião. Mas tudo que sai do fundo do coração é legítimo. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair os bons espíritos. Né? Jesus não diz: quando estiverdes 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Mas o mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Porque não importa que estejam, por exemplo, 100 pessoas reunidas ali, cumprindo aqueles rituais, dizendo as palavras necessárias, mas se o pensamento está em outro lugar. O que importa é o sentimento e a nossa intenção ao estarmos ali. E nós lembramos do diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus encontrou a samaritana, que o samaritano tinha o templo no Monte Garizim, porque eles eram separados dos judeus tradicionais e não podiam frequentar o templo de Jerusalém. Então, a samaritana pergunta para Jesus: mas onde é que a gente deve adorar a Deus? Uns dizem que é aqui, outros dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus diz para ela: haverá um templo em que Deus será adorado em espírito e verdade. Não é nem no monte, nem no outro templo, mas no fundo do coração. Porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. E nós trouxemos uma história que está no livro Jesus no Lar, é o texto número 32, A Fé Vitoriosa, que eu entendi que ilustra bem essa nossa dificuldade. Nós sabemos que Jesus no Lar narra encontros de Jesus com os seus discípulos, com os seus seguidores, na residência de Simão Pedro. Então, aqui diz: destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário. E se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para os outros.
E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos do mestre, ele começou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. É o que nós vimos vendo ao longo da história da humanidade. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério. Outro reuniu grande acervo de pedras. E o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se na luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta que prejudicaram as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação. Então, o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar. E, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíram a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento, que auxilia a natureza, e no trovão, que renova a atmosfera. E com muita paciência, esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos do minério em utensílios para o trato da terra nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar, e ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. E o mestre conclui: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento, que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Então, nós vamos vendo, pelas questões do Livro dos Espíritos, por essa linda história que Jesus conta através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, que, acima de tudo, vale a adoração do coração. Cada um de nós está num nível de entendimento. E se para a pessoa é importante ter os seus ritos, ter as suas imagens, se aquilo a conecta
à divindade que ela utilize. Aos poucos, ela pode ir compreendendo que a divindade não necessita disso, mas é um estágio, e nós não temos o direito de impor a nossa crença, o nosso entendimento a ninguém, porque essa pessoa faz o bem, vive o bem e é sincera nos seus atos. Se eu tiro isso dela, ela pode ficar desamparada. Então, vamos, cada um de nós, ter a nossa relação com o divino, sabendo sempre que o Pai espera de todos nós, inclusive para o equilíbrio, para a nossa ascensão ao mundo de regeneração. O Pai espera que façamos cada um aquilo que já podemos, vivendo no bem, servindo e amando. Nós agradecemos sempre à doutrina espírita, ao nosso lar de Teresa, por tudo que temos tido, por todas as oportunidades, e pedimos que Deus nos ilumine e continue conosco. Muito obrigada, Terezinha, mais uma vez, por aceitar o nosso convite, pela sua tão esclarecedora e oportuna exposição de hoje. Agradecemos também a todos que estão conosco até esse momento e renovamos o nosso convite para a próxima segunda-feira, às 19 horas, onde traremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Passemos então para a nossa prece de encerramento, para assim darmos por finalizado o nosso encontro de hoje. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, estudando, tentando nos esclarecer a cada dia. Agradecemos a essa casa que nos traz conforto, que nos ensina, que nos consola. Agradecemos a doutrina e agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, que trouxe o seu exemplo de paz, de amor e fraternidade. Que possamos segui-los todos os dias, Senhor, através do trabalho do bem, do trabalho na caridade. Que a sua paz, Senhor, esteja junto a nós, que seu amor possa se espalhar por todo o nosso planeta, que tanto necessita desse amor, dessa paz e dessa fraternidade. Assim, Senhor, com as suas bênçãos e a sua permissão, damos por encerrado mais esse encontro de hoje. Graças a Deus. Obrigada a todos. Muita paz.